por favor, Marcos capítulo 8, verso de número 31. A palavra do nosso Deus diz: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Vamos orar ao Senhor juntos? Querido Deus, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor reservou para estarmos aqui. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar a falar profundamente nos nossos corações nesta noite, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha tornar esses ensinamentos vivos dentro de nós. Essa é a nossa esperança, que unicamente o Senhor venha falar no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste texto, eu quero ver com vocês algo extremamente importante, que faz toda a diferença na nossa vida e na vida pela qual Jesus passou o tempo do seu ministério, que levou a ele posteriormente a morrer na cruz e consumar toda a obra da salvação para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E o tema que eu quero enfatizar neste sermão, neste texto, é exatamente sobre obediência. E o protagonista que eu quero chamar a sua atenção para que nós venhamos observar nesses 3 versículos e expormos sobre esse tema é a própria figura de Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus, ele foi um servo obediente e obediente até a morte. E a sua obediência a Deus levou com que ele fosse colocado num trono de glória. Mesmo quando o período que ele passou na terra não tivesse sido tão legal assim. E aí, queridos, por que esse tema de obediência é importante? 4 coisas. Ele é importante para nós nesta oportunidade, porque num mundo de tribulação como o nosso, pela qual nós vivemos hoje, nós somos tendenciados a cogitar que Deus não sabe o que é melhor para nós. A segunda coisa, ele é importante porque a corrupção dentro de nós nos faz olhar para dentro de nós mesmos e não para aquilo que Deus quer. Terceira coisa, porque obedecer a Deus é estar na sua vontade. E quem não quer estar na vontade de Deus? Quem não quer viver a vontade de Deus? Começa em obedecer os seus mandamentos. Por isso que ele é importante. E o 4º e último ponto, por que é importante? Porque obedecer a Deus nos leva à participação da glória consumada na pessoa de Jesus Cristo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se Cristo conquistou a paz e nós obedecemos os seus mandamentos, nós também teremos paz. Se Cristo venceu o mundo e se nós obedecermos os seus mandamentos, nós iremos vencê-lo também. Se Cristo morreu, pereceu na cruz, e o momento da sua vida que ele esteve aqui presente foi sofrido, mas aquilo que ele conquistou superabunda todas as coisas, assim somos nós se obedecemos. A vida não é fácil, mas a glória futura que nos espera na pessoa de Jesus Cristo é para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Queridos, o tema de obediência, ele é importante. E todos os demais, eu sempre digo isso para os irmãos, porque molda as nossas vidas. Molda quem nós somos, molda o jeito que nos portamos, molda o jeito como agimos. E nós precisamos, queridos irmãos, obedecer ao Senhor. E o título desse sermão é: a obediência aos desígnios do Senhor nos torna participantes da sua glória. E eu quero ver com vocês o verso de número 31 e começar a expor
sequencialmente esses 3 versos. Olhem comigo mais uma vez. Verso 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Observe comigo, é uma ilustração simples. Um pai e uma mãe, pela manhã, eles tiveram o seu momento de café da manhã com seus filhos, e os filhos já com uma idade ok para poderem ficarem sozinhos em casa, pois eles estudavam possivelmente à tarde, eles ficam em casa pela manhã enquanto os seus pais vão trabalhar. E a louça do café da manhã ela fica. Mas o pai e a mãe, eu não quero entrar no mérito de que as crianças, os filhos tinham que ter essa percepção, mas o pai e a mãe não pedem para que eles possam arrumar aquela louça que fica. Eles não pediram. E aí quando os pais eles chegam na hora do almoço e olham aquele problema lá, os pais começam a danar com eles, a brigar com eles, até chegar determinado, quem sabe por que não, até mesmo dar alguns corretivos por aquele motivo, por aquilo que aconteceu. Mas eu quero trazer uma reflexão com vocês nessa ilustração, queridos, porque note, não querendo entrar no mérito de que os filhos tinham que ter desconfiômetro, mas os pais eles estão num momento assim de respaldo para cobrar e, sabe, chegar a repreender o seu filho por algo que ele não instruiu. Porque Deus não faz isso com a gente. Se Deus ele não instrui, é porque ele não deseja que nós sejamos instruídos. E se, por exemplo, pecarmos, mesmo quando nós sabemos que não estamos pecando, até mesmo a palavra de Deus fala que para nós será menos juízo do que aqueles que foram avisados. Então, nessa ilustração, o pai ele não tem muita razão de cobrar aquilo que ele não instruiu. Essa é uma ilustração clara. E aí, queridos irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para esse momento, porque o verso de número 31 vai falar para nós aquilo que Jesus Cristo tinha que fazer. Note, ele era filho do homem, sofresse muitas coisas, foi rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, foi morto, depois de 3 dias ressuscitasse. E isso Deus já tinha instruído, não nesse texto, mas em Isaías 53, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o próprio Deus já tinha falado para todo o povo de que Jesus iria vir como o Messias prometido e que ele iria sofrer e não vir em glória. E aí, queridos irmãos, o que eu quero chamar a atenção com vocês neste texto é que Pedro, ele reprova Jesus neste texto porque ele estava achando que quando Jesus, o Messias, viria no meio do seu povo, ele viria em glória e não viria em sofrimento. E aí ele fala assim, não Jesus, mas não pode, o Senhor tinha que vir de uma forma triunfante, e agora você está falando que você vai sofrer, mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele já sabia de tudo aquilo que ia acontecer, e o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção para que você saia daqui entendendo, é que obediência, ela envolve conhecimento. Você não obedece com aquilo que você não sabe. A ilustração inicial desse ponto é um pai que deixa de instruir e cobra? Não. Ele teria muito mais respaldo se ele tivesse dito uma ordem direta. E queridos irmãos, Jesus ele obedece de uma forma completa e perfeita, porque ele sabe aquilo que o seu pai queria, e todos os seus propósitos, de que é vir na terra, morrer, sofrer e ressuscitar. Mas o que isso tem a ver conosco? Tudo a ver, porque queridos, obediência dos servos do Senhor, ela precisa envolver conhecimento. E muitas vezes a igreja, ela perece por falta de conhecimento.
As pessoas não sabem o que fazem porque não conhecem. Não sabem nem o Deus que se adora. Hoje o questionamento da nossa escola bíblica, um dos questionamentos iniciais, foi exatamente esse. Nós sabemos que Deus existe, que Ele é bom. Mas quando se pergunta para nós quem é Deus, nós não conseguimos sequer ficar 15 segundos falando quem é, porque nós não o conhecemos direito. Não o conhecemos. E queridos, obediência a Deus envolve conhecer quem Ele é. Sabe por quê? Em 1 João, no capítulo 5, verso 3, parte A e B, fala: porque este é o amor de Deus, ou amar a Deus, que guardemos os seus mandamentos. Amar a Deus é conhecer e guardar. Você não consegue ficar 15 segundos reconhecendo e falando quem é Deus para você? Isso é um problema sério na sua vida. Sério. E você precisa entender que obedecer a Deus envolve conhecer a Deus. Conhecer, amar envolve buscar conhecimento da pessoa de Deus. Você deixar de fazer seu devocional, você até pode falar que ama a Deus da boca para fora, mas as suas atitudes não são concernentes a isso. Você não ama a Deus. Você deixar todas as coisas da sua semana tomarem o seu tempo e contar com domingo, sendo domingo um dia de folga para encaixar as suas coisas que poderia ter sido feito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você não está amando a Deus. Você não está amando a Deus. Isso não é amar a Deus. Faltar na EBD é uma coisa que não está concernente com amar a Deus. Não estou falando que é regra vir todos os domingos, as coisas acontecem, mas eu estou dizendo aonde está a prioridade. Se você tem disponibilidade e não vem, você não está amando a Deus. Não está. É isso. Porque obediência envolve conhecimento. Já diz o pastor Jonas Madureira, existe um poder maligno, demoníaco, satânico, agindo no meio da igreja e do povo da igreja, em fazer com que eles não conheçam a Deus. E fazer com que você fique confortável naquilo que você sabe, achando que você é o tal, que está tudo certo, achando que quando o grande dia chegar, você vai entrar no céu. Irmãos, Jesus Cristo, Ele nunca confortou ninguém, Ele sempre afrontou com ditos pesados, porque Ele não é um Deus que na sua fala faz nascer dentro de nós uma falsa perspectiva de fé, uma falsa perspectiva de eternidade. Ele não é um Deus de ilusão. Ele fala as coisas duras para você saber literalmente se você ama, se você não ama, se você vai para o céu, se você não vai. Essas coisas, queridos, de negligenciar o conhecimento, é satânico. E se você faz isso, você está perdendo a luta para Satanás. Você está perdendo a luta. Você está perdendo a luta. Vitorioso você será, se você entender e se esforçar, porque Jesus está com você. Mas a partir do momento que você não faz nada e as coisas acontecem normalzinho, você está perdendo a luta para o diabo. Você está. Porque a mesma forma de repreensão neste texto é a mesma forma que Jesus Cristo combateu o diabo lá em Mateus capítulo 14, no momento que Jesus estava lá 40 dias no deserto. Quantas tentações foram ditas e quais foram as respostas? Utilizando conhecimento. Palavra de Deus não é coisas empíricas, não. Não conheça a Deus não para você ver.
Aonde você vai parar? Não podemos fazer isso, irmãos. Não podemos. Nós temos que conhecer quem Ele é. E os seus ensinamentos não são pesados. Eles são leves, porque nos levam à eternidade e nos enche de alegria. Mas por que, sabendo de tudo isso, mesmo assim a gente negligencia essas coisas? Isso é um absurdo no meio do povo de Deus. Isso é um absurdo. Porque aqueles que se envolvem com seitas, com reuniões, comunidades que não são cristãs em essência, elas se dobram, queridos, sabe? De uma tal forma. Legendários. As pessoas pagam R$1.800 para ser legendário. Um servo de Deus custa dar R$5 naquele gasofilaço ali, ó. Custa dar o dízimo ali, ó. Tem que ficar brigando. Tem que fazer reunião para falar isso. Pelo amor de Deus, irmãos. Nós estamos tratando de coisas espirituais. E Deus está no meio de nós. Nós temos que obedecer os seus mandamentos e conhecê-lo. O nosso conhecimento ele não pode ser raso. E a questão não é se comparar entre uma pessoa e outra, porque existem ministérios de aprofundamento, que é para ensinar, que é para instruir, mas você não pode se acomodar da mesma forma que você estava ontem. Esse é o ponto. A competição não é contra outra pessoa, é contra você mesmo. E Deus tem autoridade de cobrar isso de nós, porque Ele já instruiu. Não é a mesma coisa que a ilustração do pai, que não falou nada. Aqui a fala dele aqui. Aí na palma da sua mão. Isso aí é o quê? Um livro de cabeceira? Um livro para ficar aberto no Salmo 91 ou 23 lá na estante da sua casa? Ou até mesmo no criado mudo do seu lado da cama, fechado? Pelo amor de Deus, irmãos, temos que nos atentar para isso. A obediência, ela envolve conhecimento. Precisamos conhecer quem é Deus. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é que a obediência, ela envolve sujeição. Olhem comigo o verso 32. O texto diz: isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Aqui eu preciso explicar uma coisa para vocês. Como eu tinha dito anteriormente, Jesus, dito pelo Antigo Testamento, o povo judeu tinha uma estrutura na sua mente de que Jesus viria triunfante. Até mesmo quando nós vemos quando Jesus Cristo ele subiu aos céus lá em Atos e os 2 anjos descem, o que os discípulos falam? Chegou a hora de que tu, Senhor, estabelecerás o teu reino? O que ele está querendo dizer? Vou contextualizar para vocês. Chegou a hora, Jesus, que você vai acabar com tudo? E a gente vai ficar como o topo do mundo, os maiorais, aonde tudo vai acabar? Era isso que ele estava falando. E aí, nesse ponto aqui também, Pedro tem essa ideia de que Jesus viria como Messias triunfante, mas não foi isso que aconteceu. Porque, queridos, a lógica no reino de Deus ela é diferente. O Dr. William Hendricks, quando ele vai comentar esse texto, ele fala que para Pedro a ideia de messianismo excluía qualquer tipo de sofrimento ou execução. Ele achava que isso não ia acontecer. Mas a lógica do evangelho, ela é totalmente diferente. A primeira vez que Jesus ele fala sobre os seus propósitos é nesse texto. Posteriormente, ele fala nos outros evangelhos, mas nos versos de número 34 ao 38, vai nos mostrar que a lógica do reino de Deus, ela é diferente. Pois
quem ganha é quem perde. Essa é a ideia. Quem ganha é quem é servo de todos, e não quem quer se sobressair no meio dos pobres, ou dos outros, ou de qualquer pessoa. Isso é evangelho verdadeiro. Isso é evangelho verdadeiro. Quem ganha é quem perde. E Pedro não estava entendendo isso. E uma coisa muito interessante também, que eu quero deixar claro e melhorar o argumento do ponto 1, que obediência é conhecimento. Trazer uma outra ensinamento para vocês. Gente, será que Pedro nunca tinha lido Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor? Será? É claro que sim. É claro que sim. Ele tinha o conhecimento de que Jesus e o Messias iria vir como servo sofredor. Mas quando Pedro reprova Jesus aqui, ele está trazendo em mente não aquele conhecimento que ele tinha, mas aquilo que ele achava. E aí uma coisa a gente pode concluir: conhecimento e falta de sujeição a Deus, eles podem coexistir. Você pode conhecer quem é Deus, mas sem fazer nada com isso. O conhecimento, ele pode ser empírico e vazio. Depende de você, aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Essa é a ideia. Porque essas duas características, elas podem coexistir na vida de alguém. Não acho que somente é conhecimento que vai fazer com que você ame a Deus, mas é aquilo que também você faz com Ele. E é aquilo como te molda todos os dias da sua vida. As suas transações financeiras, no seu trabalho, todos os dias. E isso vai mostrar se você realmente ama, mediante aquilo que você crê e mediante aquilo que você conhece. E aqui, obediência envolve sujeição, por quê? É simples. Por que Pedro tenta tirar Jesus do foco? Jesus, ele tinha que morrer. Mas por que Pedro fala assim, não, Senhor? É como se Pedro tivesse chamado no cantinho e falado assim, não, Senhor, faz isso com você não, tenha misericórdia de você mesmo. Não, para, você não precisa morrer não. Você é o Messias do Antigo Testamento, para quê? Não, Jesus, faz isso com você não. E aí, queridos irmãos, por que Pedro tenta fazer isso? E a resposta ela é muito simples. Porque ele também não queria sofrer. Como nós explicamos isso? É só olharmos para outro texto. Irmãos, o que aconteceu? O que Pedro fez quando Jesus ele estava lá sendo espancado e cuspido pelos fariseus lá no Sinédrio? Estava acompanhando ele, certo? E aí Pedro vai lá, uma serva dos fariseus, eu conheço esse aqui, é servo do Senhor. Não conheço não. Não, nunca vi esse homem. Segunda vez, esse aqui andava com ele. Não. Terceira vez, não. E por que ele fez isso? Por que ele negou? Porque ele sabia que se ele falasse que era discípulo de Jesus e acompanhava Jesus, aquilo que Jesus estava sofrendo, ele iria sofrer também. Foi por isso que ele negou. E por que Pedro queria tirar Jesus do foco? Porque ele não queria morrer também. Ele não queria passar por sofrimento assim como Jesus passou. É claro, é só ler Mateus capítulo 14 que você vai ver essa narrativa que eu acabei de mostrar para vocês, de ilustrar. Mas, queridos, um princípio ele tem que ficar claro na sua mente. Olha, perseverar com sujeição em obedecer a Deus nos torna participantes da obra de Jesus Cristo. E essa obra teve seu momento difícil, mas ela é uma obra triunfante. Sermos sujeitos àquilo que Deus nos entrega e àquilo que Deus quer para nós é estarmos na sua vontade. E queridos, Jesus ele sofreu? Sofreu. Por que nós teríamos que ter uma vida de bonança e paz, tudo na regalia então? Por quê? Jesus, ele é o Deus dos deuses.
o Senhor dos senhores, e olha o que ele passou. Será que aquilo que nós passamos nas nossas vidas será pior do que Jesus sofreu? Por que nós reclamamos e paramos as nossas vidas assim, estagnando às vezes em certos momentos, quando acontece alguma coisa de ruim? Sabe, desilude da igreja, desilude da fé. Por quê? Tudo que nós passamos, queridos irmãos, será infinitamente menor daquilo que Jesus Cristo já passou. E ele foi obediente até o fim, e a obediência dele gerou frutos eternos. Assim somos nós. Nós devemos nos sujeitar àquilo que Deus nos impõe hoje, mesmo que seja difícil, confiantes de que no futuro tudo ficará bem, porque Ele é quem cuida de nós. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Pedro, ele estava querendo ser grande, mas Jesus, pequeno. Pedro, ele estava querendo majestade, mas Jesus, ele é servo. Pedro, ele estava querendo glória, mas Jesus, ele veio em humilhação. Pedro, ele estava querendo triunfo, mas Jesus, ele veio por passar momentos de dificuldade e de sofrimento. A igreja, por exemplo, ela tem que viver num espírito de humildade e serva de todos, pois este foi Cristo Jesus. A provação que nós passamos nas nossas vidas, as dificuldades, não são provações vãs e nem é perdição. É confirmação de que o Senhor está trabalhando no meio de nós. Tiago, capítulo 1, verso 2, 3, fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz e perseverança. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 7, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Provação, dificuldade, sofrimento, não é motivo para você parar a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, a sua vida com a igreja, até mesmo extrapolando, desanimar com a sua família, desanimar com o seu emprego. Não é assim. Provações, queridos irmãos, não é uma tribulação simplesmente vazia e vã, não é descontrole de Deus, é Deus confirmando a fé que tem dentro de nós, porque ainda que passemos momentos difíceis, nós seremos participantes da glória futura, e Jesus Cristo não está num local de triunfo e glória hoje, depois de tudo que Ele passou. Assim nós seremos quando Ele retornar para buscar a sua amada igreja. Obediência, ela envolve sujeição, em saber que mesmo quando está difícil hoje, nós permaneceremos firmes até o fim. Irmãos, a questão da eternidade é como uma corrida de 100 metros. Eu acho muito interessante que nessa ilustração, as pessoas elas ficam treinando anos, vidas inteiras. Os 4 anos antes da Olimpíada são os mais intensos, sem regalia nenhuma, para decidir a sua vida em o quê? 15 segundos? Não sei, não acompanho muito, mas dá para entender essa ilustração, certo? Queridos, a vida cristã e a eternidade é como se fosse uma corrida. Só que o que acontece? Quem vence essa corrida não é quem chega em primeiro, é simplesmente quem chega, não importando se é o segundo, ou o terceiro, ou o último, ou se é bem, ou se está bem, ou se vai arrastado.
A eternidade, o reino de Deus, não é para quem chega em primeiro. É para quem simplesmente cruza a linha de chegada. Porque ainda os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Queridos, envolve sujeição. Não é porque está difícil que você tem que abandonar. É porque está difícil, é que você tem que se agarrar. Às vezes as coisas acontecem ao contrário, né? Está difícil, vou abandonar. Mas deveria ser ao contrário. Está difícil, é aí que eu preciso intensificar. Mas às vezes isso não acontece. Obediência envolve isso, irmãos. Sujeição. É mesmo quando nós não compreendemos o que está acontecendo, a gente não deixa de vir na igreja, a gente não deixa os trabalhos, a gente não desanima de Deus. Em primeiro momento, é a primeira aplicação, é o topo de todas as coisas, desanimar com Deus. Não. Nós devemos nos sujeitar, queridos. Obediência envolve isso. É saber que mesmo quando tudo está ruim, Deus há de ser triunfante, Ele é, e colocará a nós mesmos num momento, num espaço de glória, assim como a carta de 1 Pedro no capítulo 1 nos diz. Então envolve sujeição. Primeira coisa, obediência envolve conhecimento. Obediência envolve sujeição. E obediência envolve também confiança. Confiança. Olhem o verso de número 33. O texto fala o seguinte: Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitais das coisas de Deus e assim das dos homens. A primeira pergunta que a gente se faz aqui é o seguinte: Pedro, ele é um dos discípulos dos judeus, chamados discípulos dos judeus, que pregou a salvação para os judeus, um nome muito importante na era da igreja, um apóstolo, discípulo, um dos 3 próximos de Jesus. Aí Jesus vai lá e fala que ele tem demônio, chama ele de Satanás, arreda de Satanás. E aqui a pergunta é essa: Pedro então tinha demônio? E aí, queridos, é que eu preciso explicar isso para vocês. Não é que Jesus está inferindo que Pedro tinha demônio, que Pedro estava endemoniado. Não é isso. Pedro não tinha dentro de si um demônio. Mas Jesus, ele está repreendendo a Pedro pela sua fala. É o princípio da sua fala que é diabólico. Por quê? Porque a repreensão de Pedro tem a intenção de afastar Jesus da cruz e do seu sofrimento. Só que a cruz e o sofrimento é que consumou a obra da eternidade para nós. E a possível pergunta é: se ele tivesse dado ouvidos para que Pedro disse, Jesus teria saído da vontade de Deus e automaticamente nós não teríamos sido salvos. Isso não é diabólico? É isso que o diabo quer. Então, não é que Pedro tinha demônio, mas o princípio pela qual ele disse: esse afastar-vos da cruz, não sofra, ele é demoníaco. Porque todo o ensino, todo princípio de ensino que nos tensiona a fugir da cruz, e a cruz ela é um símbolo de sofrimento e morte, todo o ensino que faz com que nós fujamos da cruz, ele é diabólico. O que eu quero dizer? Quero dizer que a vida cristã, ela não é simplesmente confortável. Ela não é confortável. A vida cristã, ela é árdua, ela é dura, e ela exige obediência em todas as suas nuances, todas elas. É uma vida de sofrimento, abdicação, engolir sapo, quando muitas vezes estamos certos. É uma vida de obediência, sujeição e confiança. Confiança, que é o terceiro ponto, em saber que Deus a tudo vê e Deus tudo observa e Ele trará a sua justiça no tempo certo. Alguns teólogos, eles vão dizer que Pedro, nessa fala dele, ele foi muito humanista. Ele foi muito humanista. E o Dr. James Sire, no livro O Universo ao Lado, muito famoso, best-seller de cosmovisão,
que ele vai destrinchar todas as cosmovisões existentes. O que é cosmovisão? É o jeito que nós enxergamos o mundo. É o jeito. Ele vai falar que o humanismo é em si uma atitude geral de que os seres humanos possuem um valor superestimado, um valor especial. As suas aspirações, seus pensamentos e anseios são significativos. E aí, quando Pedro fala assim, Jesus, não faça isso, o que ele está pensando? Não é pensando na consumação final do triunfo de Deus e não está pensando na obra redentora que ele há de consumar na sua morte, mas ele está pensando, eu não quero sofrer. Então ele não está pensando nos propósitos divinos, ele está pensando em si mesmo. É isso que ele está querendo dizer. Isso é um princípio humanista. E queridos irmãos, nós, como servos do Senhor e embaixadores do próprio Deus nessa terra, nós não podemos olhar e moldar as nossas ações segundo aquilo que nós queremos, mas é sempre segundo aquilo que Deus quer para nós, mesmo quando nós não entendamos, mas nós devemos confiar. E queridos irmãos, não fique achando que tudo aquilo que você acha dentro de você mesmo é verdade, tudo aquilo que você faz pelas suas próprias razões é absoluta verdade. Todo mundo é substituível, todo mundo precisa de um olhar mais apurado daquilo que Deus quer, e todo mundo precisa ter um olhar não segundo os seus desejos e as suas aparições, mas é olhar a obra do Senhor e obedecer a Ele confiante, mesmo que esteja difícil, perseverar a todo instante, sabendo que Ele há de triunfar todos nós no seu devido tempo. Queridos, vocês não são, eu não sou, ninguém na face do mundo é suficiente, autossuficiente. Todos nós somos dependentes daquilo que Deus deseja, porque o triunfo ele somente vem de obedecer à voz do Senhor e não à nossa própria. Essa é a ideia. E todo o ensino que te distancie de Deus e da cruz, mais uma vez, você está perdendo a luta para o diabo, se você permitir com que isso aconteça. É sofrimento, irmão. É sofrimento. E no âmbito eclesiástico, na sua vida, é sofrimento. Sim. Não é que eu não quero dizer sofrimento no bom sentido, mas vocês vão me entender. Amar, por exemplo, uma esposa exige ação. O casamento não é um mar de rosas, mas o sofrimento ele traz o triunfo. A perseverança nele traz o triunfo, porque Deus vê e Deus sabe. A vida cristã, ela é complicada. Em nós temos que manter princípios absolutos de não darmos a mesma moeda como somos caluniados no mundo lá fora. Quando as pessoas passam a perna, e a gente sabe que isso acontece, mas em certo contexto a gente julgamos ser mais tranquilo, deixar tudo apaziguado para não dar um problema maior. É abdicação, é confiança de que o Senhor tudo vê e tudo retribuirá no seu devido tempo. Isso é obedecer a Deus também. Exige confiança. Vir à igreja também não é simples, é abdicação, mas é confiança de que todo valor ele é suprido e recompensado por aquele quem a tudo vê. E quando nós vemos um exemplo disso na pessoa de Jesus Cristo, Mateus capítulo 14, 36, vai falar de Jesus lá no Getsêmani. E aí ele fala, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Confiança. E mesmo sabendo que tudo às vezes é tão complicado, mas confiança de que o Senhor a tudo vê e a tudo recompensa. Para concluir, afinal de contas,
Por que essa obediência envolve confiança? Porque, queridos, depois da cruz, o que aconteceu com Jesus? Liberdade, paz, consolo, vida eterna. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele quem virá e não tardará. Hebreus capítulo 10. 2 Coríntios 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação. Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. 1 Pedro 5, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E por último, Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Obediência envolve confiança. Mesmo que tudo está ruim, queridos, será breve. A noite ela passa. E atrás das nuvens sempre tem um sol radiante para iluminar a todo tempo. No final de todo o deserto, sempre tem um belo oásis de águas cristalinas. Sempre tem. E esse é o nosso Jesus. É isso que nós encontramos na pessoa de Jesus. Louvado seja o seu nome. Vamos ficar de pé e vamos orar.